Desperta, meu povo, bom dia, feliz sábado, Happy Saturday, dia 27 de junho de 2026. Hoje eu estava pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para eu trazer aqui. E aí, quando eu peguei minha canequinha, ela está em Salmos 46, versículo 5. E esse meu colarzinho aqui que eu comprei também é a mesma passagem, Salmos 46, versículo 5. Se a gente pegar a tradução dessa frase aqui, tradução ao pé da letra, eu estava traduzindo assim: Deus está no meio dela e ela não vai cair. Que é mais ou menos parecido, né? E aí eu fui confirmar na Bíblia o que era isso daqui, de onde eu queria ler o contexto todo, né? Então vou logo avisando que essa mensagem vai se estender um pouquinho, tá certo? E aí eu trouxe aqui para a Bíblia e vim ler todo o Salmo 46. Mas aí, um pouquinho antes do versículo 5, começa no versículo 4. Então eu vou ler aqui para vocês Salmos 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí agora vem o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer, desde o romper do amanhecer. E aí eu fiquei bastante emocionada assim com essa palavra, né? E ao mesmo tempo, quando eu estava me arrumando, eu coloquei eu sempre escuto pregações e eu escutei sobre deserto. E eu queria falar sobre deserto. E aí comecei a estudar aqui e vim trazer aqui uma palavra para vocês, que o deserto, ele não significa a ausência de Deus. Ele significa, muitas vezes, a direção de Deus. E aí eu vou trazer mais uma vez aqui para a palavra, eu vou dar uma passeadinha aqui na Bíblia, eu vou voltar em alguns livros, tá? Lucas e Mateus. Então, Jesus, quando ele foi batizado, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi conduzido, ele não foi porque eu vou ali para o deserto. Não, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Logo após dele ter escutado a seguinte frase: Deus havia falado, este é o meu filho amado. Então ele tinha acabado de ser batizado, ele tinha acabado de escutar, este é o meu filho amado. E ele foi conduzido para o deserto. Para quê? Para ser moldado, para ser, ali era onde ele tinha a obrigação de mostrar que, trazendo um pouco para a nossa realidade, é onde a gente tem a obrigação de mostrar quem é que governa a nossa vida. Quem é que governa a sua vida? É Deus, o Jesus, né? Assim, na minha vida, né? Não sei a sua. Então, assim, é onde eu tenho a obrigação, se eu estou num deserto, ou se você está num deserto, é onde a gente tem a obrigação de mostrar quem é que está no governo de tudo, quem é que a gente confia, quem é que a gente acredita. E aí, eu vou trazer aqui para Mateus, né? E depois, aí assim, eu tenho uma dúvida que até quem é mais conhecedor da palavra de Deus pode me ajudar com isso. Porque em Mateus ele mostra que depois de 40 dias de jejum é que o diabo começou a tentar Jesus. Já em Lucas, ele fala que durante 40 dias Jesus foi tentado. Então assim, trazendo aqui em Mateus, capítulo 4, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: está escrito. Ou seja, já tem uma palavra liberada, já tem uma confirmação do céu, já tem algo para a sua vida, já tem algo na vida de Jesus, já tem algo escrito na nossa vida. Então já tem uma palavra decretada para você, que Deus já escreveu, sabe? E aí eu trago em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, ele foi guiado pelo Espírito Santo, aquele que desceu sobre ele.
no versículo 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, foram 40 dias de luta no deserto. Só que existe algo muito lindo depois disso. Depois de toda a resistência do Senhor, depois de toda a resistência de Jesus ali naquele deserto, sendo moldado, sendo, massacrado. Imagina aí, 40 dias com fome. Às vezes eu tento fazer um jejum intermitente aqui, assim, eu acho que o máximo que eu consegui foram 24 ou foi 48 horas. E aí eu fico imaginando 40 dias e ainda mais sendo tentado, né? Então, assim, Jesus mostrou ali para todo mundo que quem governava a vida dele, quem governa a vida dele é Deus, não é porque ele é o próprio Deus. E aí, o que eu estava querendo dizer que é algo mais lindo, que depois disso, depois dos 40 dias, o diabo deixou Jesus. E aí os anjos vieram e serviram Jesus. Olha que coisa mais linda, ser servido pelos anjos de Deus. É uma coisa mais maravilhosa que pode existir, né? Eu espero esse banquete, né? Deve ser uma delícia depois de 40 dias. Então, e aí no final desses 40 dias que ele foi servido, Jesus, no poder do Espírito Santo, em Lucas, ainda no capítulo 4, agora no finalzinho, no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança. E aí, tendo passado o deserto, tendo sido servido pelos anjos do Senhor, o que é que acontece? Aí começa o ministério de Jesus. Aí é quando Jesus está ready, como a gente diz aqui, né? Está pronto, sabe? É quando começam os milagres a acontecer. É quando Jesus seleciona os discípulos e começa o ministério e os milagres de Jesus começam a acontecer. Então, a palavra que eu tenho hoje aqui para dizer, somando tudo isso aqui que eu falei, é que Deus está no meio dela e ela não será abalada, sabe? Essa cidade que habita o Senhor, essa cidade que habita o Espírito Santo de Deus, ela não vai ser abalada, ela não vai cair. Doesn't matter o que você prefere dizer, que ela não vai cair, que ela não vai ser abalada, contanto que ela esteja ali com o Senhor e ela está com o Senhor. E logo depois desse deserto, sabe? Logo depois desse deserto é que os milagres vão acontecer. Mas para isso, a gente tem que estar ali mostrando quem é que está com a gente nesse deserto. Quem é que governa a nossa vida. Por isso que eu fiz essa salada de fruta aqui na Bíblia. Mas é porque é isso, sabe? A Bíblia se conecta muito com todas as passagens. Então, amigo, é isso. Que Deus esteja no meio de nós, sabe? No deserto, sabe? É no deserto que a gente tem que mostrar mesmo quem é que é o nosso Deus, quem é que a gente confia, quem é que a gente acredita, entregar nele, falar, Senhor, não aguento mais, me ajuda aqui e vem comigo, fica aqui comigo no deserto. Mas me tira logo daqui, por favor. Tô cansado desse deserto, né? E é isso. Eu espero que todos tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, sábado, final de semana, sempre na presença e no poder do Espírito Santo. E que você não caia. E que Deus esteja sempre dentro de você, dentro da sua fortaleza, dentro da sua cidade. Que na verdade Ele seja a sua fortaleza. Então, como eu falei, a mensagem se estendeu mais uma vez, mas é isso, é porque Jesus é lindo, maravilhoso, tem que ser falado, não dá para falar pouco, não dá para adiantar um Reels Acho que foi por isso que eu criei esse meu canal, para eu poder falar melhor do Senhor. E eu vou tentar liberar os comentários aqui, e aí deixa a sua opinião, o que é que você acha, se Jesus foi tentado após 40 dias ou durante 40 dias.
Essa é uma dúvida que eu vou levar para o meu pastor. Beijo, meu povo. Tchau, tchau.